sou o professor Guilherme e este é o vídeo 6 da série de baterias sobre trigonometria. Esse será o último vídeo do curso, espero que vocês tenham aprendido muito e, para finalizar, falaremos hoje sobre as transformações trigonométricas. O que seria as transformações trigonométricas? Seria o seno da soma, o cosseno da soma, tangente da soma, a diferença desses três também, tá certo? No decorrer da aula a gente vai falar um pouco deles e dando exemplo para fixar, certo? Começaremos pelo seno da soma. Nas aulas passadas a gente aprendeu os valores de alguns ângulos relacionados ao seno, certo? Os ângulos notáveis, que foram o seno de 30, o seno de 45 e o seno de 60, certo? Mas, e se viesse um exercício perguntando qual é o seno de 75 graus? Ele não é um ângulo notável, certo? Então a gente tem que fazer algumas manipulações para que a gente consiga realmente descobrir qual o valor desse seno, tá bom? Note comigo, o seno de 75 graus nada mais é do que o seno desses dois ângulos somados, 45 graus mais 30 graus, certo? Que será equivalente àquele mesmo ângulo lá, 45 mais 30 igual aos 75 graus, certo? Até agora eu não fiz nada demais, tá bom? O que seria o seno da soma? O seno da soma nada mais é do que exposto por essa expressão aqui, ó, certo? Dado dois ângulos A e B diferentes, certo? Ou iguais, tá bom? O seno de A mais B é igual, equivalente a o produto de seno de A cosseno de B mais o produto seno B cosseno A, certo? Novamente, o seno de A mais B é igual ao seno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de B vezes o cosseno de A, certo? Vamos ver se a gente pode trabalhar com esses dois ângulos aqui, o 45 e o 30, tá bom? Aplicando, a gente vai obter o quê? Que o seno de 45 mais 30 equivale ao quê? Olhando lá para a nossa formulazinha que a gente acabou de ver. Que o seno do primeiro ângulo, 45, vezes o cosseno do segundo, 30, mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Seno de 45 graus vezes o cosseno de 30, mais o seno de 30 graus vezes o cosseno de 45. Note que eu utilizei a mesma fórmula que foi dada aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Apenas troquei o A pelos valores dos ângulos 45 e o B pelo valor do ângulo 30. Tá certo? Pronto. Vamos lá, dar seguimento. O porquê que isso vai facilitar para a gente? Lembrem que da primeira aula a gente viu os ângulos notáveis, certo? A gente sabe qual é o valor do ângulo de 45, do seno de 45, do cosseno de 30, do seno de 30 e do cosseno de 45, certo? Aí está. Só lembrando novamente, o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, o seno de 30, 1 meio, e o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, certo? Fazendo a multiplicação desse lado e aplicando a soma, obtemos que o seno deste ângulo de 75 graus nada mais é do que raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, certo? Então a gente pode obter outros ângulos a partir da soma de outros dois, certo? Obtivemos o seno de 75 a partir da soma do 45 mais o 30, certo? A diferença
dos ângulos no seno, é só você trocar o sinal e trocar o sinal da igualdade do outro lado também, certo? Se o seno é de A mais B, então o produto será uma soma. Se o seno é de A menos B, então entre os produtos estará a subtração. Tá bom? Bom, agora para a gente falar um pouco do cosseno, colocaremos logo essa igualdade, certo? Ela é um pouco diferente da do seno, certo? A gente vai olhar aqui algumas diferenças e fixar mais ou menos com um exemplo, tá bom? Quando a gente vai obter o cosseno da soma, a gente vai igualar com o quê? Com o cosseno de A vezes o cosseno de B, menos o seno de A vezes o seno de B. Ela é um pouco diferente lá da do seno, certo? Cosseno de A mais B é igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B, menos o seno de A vezes o seno de B. Note que nessa expressão, o cosseno da soma vai me gerar uma subtração desses produtos, certo? Então, a soma vai me gerar uma subtração do produto dos cossenos dos ângulos, do seno dos ângulos, certo? Bom, vamos trabalhar com o de 75 graus também, certo? O cosseno de 75, da mesma maneira, a gente pode quebrar ele em dois, onde teremos 30 graus mais 45 graus, que nos gerará os 75 graus também. Colocando o primeiro ângulo como A e o segundo ângulo como B, da mesma maneira que está ali, apenas troca os valores. Temos que o cosseno de 30 mais 45 nada mais é do que o cosseno de 30 vezes o cosseno de 45 menos o seno de 30 vezes o seno de 45, certo? Da mesma maneira, nada difícil. Utilizaremos também dos ângulos notáveis lá, pois na tabelinha a gente também conhece o cosseno desses ângulos, certo? Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. O seno de 30, o meio, 1 sobre 2. E o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Aplicando o produto aqui e fazendo essa diferença, a gente obtém que o cosseno de 75 graus é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Tá certo? Da mesma maneira que existe o cosseno da soma, existe o cosseno da diferença, certo? Só que aqui tem um porém. Note que quando o sinal aqui é mais, lá na igualdade existe um sinal de subtração, de menos. Quando o sinal aqui for um cosseno da subtração, o sinal é de menos, é subtração. Lá na igualdade será um sinal de mais, certo? De soma. No caso do cosseno da soma vai ter uma diferença de produtos. O cosseno da diferença terá uma soma de produtos, tá bom? Bom, vimos o do seno, o do cosseno, a soma e a diferença. Vamos olhar agora como é a da tangente. Bom, a tangente é algo mais difícil porque aí vai envolver a questão de uma razão, tá bom? A tangente ela vai utilizar de uma divisão, tá bom? Mas nada que
seja difícil. A tangente de dois ângulos, a soma desses ângulos, tangente de A mais B, é igual a tangente de A mais tangente de B, isso tudo dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Eita, que agora deu uma complicadinha, não foi? A gente vai repetir novamente e com exemplos fica até mais fácil, tá bom? Tangente da soma é igual a tangente de A mais tangente de B dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Vamos obter a tangente de 105 graus, tá bom? A tangente de 5 graus nada mais é do que a tangente de 60 graus mais 45, certo? A soma vai dar 105. Vamos aplicar lá a nossa tangente da soma. Temos que a tangente de 60 graus mais 45 graus equivale a tangente de 60 mais tangente de 45, certo? Sobre 1 menos a tangente de 60 vezes a tangente de 45, certo? Novamente, lembrando lá da nossa tabelinha dos ângulos notáveis lá do primeiro vídeo, tá bom? Caso você não tenha visto, volte lá e dê uma olhada, que aí facilitará muito a compreensão dessa aula 6, certo? Bom, a tangente de 60 nada mais é do que raiz de 3, certo? A tangente de 45 equivale a 1. A tangente de 60 é raiz de 3, como a gente viu, e a de 45 é 1, tá bom? Obtivemos essa razão aqui. Agora eu vou fazer o que para facilitar? Vou tirar essa raiz aqui de baixo, tá bom? Vou multiplicar pelo conjugado, que nada mais é do que 1, né? 1 mais raiz de 3 sobre 1 mais raiz de 3 equivale a 1. Busquei esses valores porque vai me facilitar bastante para que eu tire aquele raiz de 3 ali de baixo. Fazendo essa multiplicação em cima e embaixo, vou obter um valor igual a 4 mais 2 raiz de 3 sobre menos 2. Tá bom? Que isso nada mais equivale do que menos 2 menos raiz de 3. Logo, a tangente de 105 graus equivale a menos 2 menos raiz de 3. Tá bom? Da mesma forma, temos a tangente da soma e temos a tangente da diferença. O que é que vai mudar, Guilherme? Apenas os sinais ali, ó. Note que a tangente da soma, ela permanece com o sinal da soma em cima da divisão e embaixo ela vai trocar o sinal, tá bom? Tangente da soma, em cima preserva o sinal, embaixo troca o sinal. Tangente da diferença, note que o sinal ali é menos, subtração. Da mesma maneira, você prevalece o sinal, continua com o sinal em cima, e embaixo você troca o sinal, tá bom? Bom, nessa próxima etapa desse vídeo, a gente vai ver mais ou menos algumas razões trigonométricas de 2A, tá bom? Nada mais é do que se o ângulo for o mesmo. Um pouco tempo atrás a gente trabalhou com ângulos diferentes, A e B diferentes, mas se o ângulo for o mesmo, trabalhado, certo? Note que o seno de 2A, de 2 vezes A, equivale ao seno de A mais A, certo? A mais A, você pode colocar seno 2 vezes A. Só que dessa expressão aqui, a gente aprendeu no comecinho da aula, certo? Nada mais é do que o seno de A vezes o cosseno do outro ângulo, que também é A, mais o seno de A vezes o cosseno do outro ângulo, também é A. Tá bom? Fazendo isso, a gente pode obter o quê? Se esse camarada é igual a esse camarada, tem uma soma, a gente pode colocar sendo 2 vezes esse nosso camaradinho aqui, seno de A vezes cosseno de A. Logo, a gente obteve que o seno de 2A
nada mais é do que 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A. Tá bom? Já o cosseno de 2A. O cosseno de 2A nada mais é do que o cosseno de A mais A. Da mesma maneira, A mais A é igual a 2 vezes A. Só que esse camaradinho aqui também a gente conhece lá um pouco atrás da aula. Equivale a cosseno do primeiro ângulo vezes o cosseno do outro ângulo, que é o mesmo, A e A. Menos, porque aqui o sinal é de mais e a gente faz o que? Troca no cosseno, certo? Menos o seno do primeiro ângulo vezes o seno do segundo ângulo. Mas os ângulos são o mesmo, então é seno de A vezes seno de A, certo? Note que a gente tem produto de dois camaradas iguais e o produto de dois senos iguais. Então, cosseno de A vezes cosseno de A dá cosseno ao quadrado de A, preserva aqui a diferença, e o seno de A vezes seno de A, seno ao quadrado de A. Tá bom? O da tangente. Tangente de 2A nada mais é do que tangente de A mais A, tá bom? Tangente de A mais A, que, pelo que a gente aprendeu, é igual a tangente do primeiro ângulo mais tangente do segundo ângulo, certo? Sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de A, dos dois ângulos, tá bom? A gente chega ao que? 2 vezes tangente de A, que equivale a essa soma aqui em cima, e aqui é um produto de tangente de A, da tangente ao quadrado de A. Logo, a expressão equivale a isto. Bom, aprendemos que o seno de 2A é igual a 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. E o cosseno de 2A é igual a cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. E a tangente de 2A é igual a 2 vezes a tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Bom, galera, finalizamos aqui o curso de trigonometria simples em uma etapa de 6 aulas. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e muito obrigado por assistir até aqui, tá bom? Tchau, tchau.